Olá, amigos e amigas. Vamos gravar a segunda parte do nosso estudo do sábado, dia 25 de julho de 2020. Estamos estudando o livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E nesse capítulo estamos vendo o item 5, Idiotismo e Loucura. E vimos apenas duas questões, na primeira parte. Nos alongamos em alguns exemplos aí. E agora vamos para 372A. A pergunta é a seguinte: então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Os órgãos exercem alguma influência sim sobre as faculdades. Então você pode ter o espírito, faculdades bastante desenvolvidas, mas limitadas ali pela situação daqueles órgãos que não oferecem condição de manifestação. Tem um exemplo, eu não sei se é nessa questão ou em outra, que fala como um músico, Você pega um ótimo músico, dá ele um instrumento defeituoso, ele não vai conseguir produzir boa música. Ele não deixou de ser um bom músico, mas o instrumento defeituoso impede que ele produza boa música porque está com defeito ali. Então é o corpo, É um instrumento defeituoso ali que impede todas as manifestações intelectuais, tudo aquilo que o espírito às vezes já conquistou. Já dissemos nas questões anteriores que isso só acontece porque é necessário, porque é importante, porque esse espírito de alguma maneira precisa resgatar alguma coisa e precisa também pôr à prova alguma coisa. A gente olha para alguns espíritos e fala assim: puxa, esse espírito não tem mais o que progredir. É que nossa visão é muito limitada, nós estamos no mundo de provas e expiações e até os melhores entre nós ainda têm coisas a resgatar, não é? Ainda tem provas a superar. Um outro irmão do movimento espírita, bastante conhecido, mas como ele já desencarnou há algum tempo, talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar. Jerônimo Mendonça, ele foi apelidado de o Gigante Deitado. A história do Jerônimo, resumidamente, é a seguinte: ele era um jovem saudável e por volta dos 18, 19 anos aproximadamente, começa a aparecer uma doença degenerativa. Interessante como ele descobriu isso. Ele, como eu falei, era um jovem atlético e ele tinha hábito de olhar para o espelho, assim, sem camisa, fazer poses e falar que era o Tarzan. O Tarzan era, na época, o herói das telas de cinema, E ele tinha essa brincadeira consigo mesmo. Aí um dia convidaram ele para ir numa reunião mediúnica. Na época, década de 40, as reuniões das casas espíritas eram praticamente todas abertas, com assistência. A gente sabe que isso não é o mais adequado, porque você não sabe como vai estar a ambiência daquelas pessoas que adentram ali, e isso prejudica muito o bom atendimento nas reuniões mediúnicas. Mas no passado eles não tinham tanto essa consciência. Hoje a maioria das casas já tem consciência disso e fazem reuniões fechadas. Só para quem ainda ficou com dúvida nesse item, depois eu volto na história do Jerônimo, o Kardec não fala reuniões mediúnicas precisam ser de portas fechadas. O que está na codificação devem participar das reuniões mediúnicas apenas as pessoas que estão preparadas, estudaram, e se qualificaram para aquilo, para que haja harmonia na reunião. Ora, se devem participar apenas essas pessoas, obviamente que uma reunião de porta aberta está contrária àquilo que é orientado pela doutrina, dado os riscos que se correm no sentido energético, facilitando mistificações. Uma pessoa que nunca viu uma comunicação chega e médiums podem estar despreparados, passando uma imagem completamente equivocada. Então, não são raras as vezes que nós atendemos pessoas na casa espírita que foram a alguma dessas reuniões em casas espíritas ou em casas de pessoas, em outros locais, e vêm assustadas, procuram o Calvário ao Céu
piores do que antes de ter ido a outra reunião. Quer dizer, foi lá para ser ajudado e saiu pior do que chegou. Bom, isso só para dizer que o Jerônimo foi numa reunião mediúnica aberta. E lá o espírito comunicante disse assim: tem um jovem sentado aqui na plateia, eu vou falar uma mensagem para ele que os demais não vão entender, mas ele vai entender. E aí o espírito brincou dizendo assim: Tarzan, segura firme no cipó porque o que vem por aí vai ser pesado, né? E aí ninguém entendeu realmente a brincadeira do que o espírito fez. No final da reunião ele foi conversar, né? Porque ele percebeu claramente que era com ele. E aí então, logo depois, começa a manifestação dessa doença degenerativa. Em questão de alguns anos, ele perdeu todos os movimentos do corpo. Quando ele esteve a última vez em Bebedouro, eu tenho a impressão que nós convidamos ele, foi em 88, mais ou menos esse período. Nós fizemos a palestra dele lá no Paraíso Cavalcante. E ele ficava numa maca, né? Era uma cama que já era uma maca que ficava em pé, ele ficava preso a essa maca, né? Eles levantavam e fazia a palestra. Durante a palestra, o pessoal que trazia ele, que acompanhava, precisava dar remédio para ele, porque ele tomava mais de 30 remédios por dia, então às vezes durante a palestra precisava dar uma pausa ali para tomar remédio. Esse espírito, né, que estava encarnado sob o nome de Jerônimo Mendonça, nessas condições, sem mexer nada praticamente, ele ditou vários livros, criou obras assistenciais espíritas, fundou casas espíritas, enfim, tem um trabalho fantástico. Ele costumava brincar sempre com Divaldo Pereira Franco, né, grande orador Divaldo. Ele falava: Divaldo, o pessoal gosta das suas palestras e te aplaudem muito no final, mas acho que gostam mais das minhas porque eu saio até carregado. Né? Então veja, nessas condições, me lembro de ter ficado, né, aquele dia ao lado de Jerônimo Mendonça e de uma energia incrível, né? Uma pessoa realmente fantástica. Nunca reclamando, sempre brincando com as pessoas, fazendo piadinhas da situação. Então veja, era um espírito com grande desenvolvimento para ter realizado tudo que realizou, mas que precisava daquela situação, né? Que precisava vivenciar aquela experiência aí. Então hoje estou nas histórias aí, primeiro foi do Chico, agora do Jerônimo, né? Agora nós vamos para a questão 373 e a questão é a seguinte: qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podem fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pela situação dele. Vamos lembrar, quando se fala em imposto, em castigo, né, algo que foi imposto ou que foi um castigo, eu sempre explico isso para não ficar uma ideia equivocada. Se eu como demais, eu engordo, é algo que me é imposto. Eu não tenho, né? Se eu bebo demais, eu vou ficar bêbado. Se eu uso uma substância inadequada, isso vai gerar um efeito. Ah, é um castigo. É um castigo, se quiser chamar assim. É um efeito daquilo que eu fiz. Então, todos os castigos, todas as coisas que nos são impostas, é nesse sentido. A própria lei do universo nos obriga a colher aquilo que nós plantamos. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. É obrigatório, é um castigo ali. Não tem outra alternativa. Ah, mas eu quero colher feijão. Olha, então plante feijão na próxima safra, porque nessa você vai ter que colher arroz. É isso que se trata quando se fala em imposição, né, e castigo nas questões do livro dos Espíritos. Então, para ficar bem claro esse item, quando o espírito está numa situação extremamente limitada ali pelo corpo, né? Por que isso? Ele não vai poder fazer o bem, porque no caso do Jerônimo havia limitações físicas, mas intelectualmente ele estava lúcido e com isso fez tanto quanto eu contei aí. Mas e aqueles que não têm essas condições? É porque eles precisam passar por isso para, de alguma maneira, expiar algum erro do passado. Então, nunca é inútil. Sempre tem uma finalidade, nada que acontece no universo é inútil.